Esse vídeo aqui ele é um vídeo introdutório ao aplicativo, tá certo? Para quem nunca teve o contato, para quem está usando pela primeira vez, eu vou trazer algumas funcionalidades aqui, trazendo desde o início do aplicativo, tá? Então esse daqui é como se fosse o primeiro acesso. Ele vai abrir nessa tela aqui pedindo algumas permissões. Quais são essas permissões? Então ele vai ler alguns arquivos e vai escrever alguns arquivos. Isso aqui é na nossa base de dados, tá? Além do mais, ele também vai enviar um e-mail usando o seu e-mail, tá bom? Então, você pode permitir aqui, só que um ponto que também precisa ficar claro é que para o aplicativo funcionar corretamente e para você conseguir acessá-lo, você precisa de um e-mail com @cipel, tá? Então tem que ter o @cipel.com.br, caso contrário, você não consegue executar o login aqui dentro. Isso aqui é como se fosse um login, tá bom? Então já vi tudo que tem aqui, agora eu vou vir em permitir. Ele já vai abrir o aplicativo normal. Se a tela iniciar assim pequena, você pode vir aqui e apertar nesse íconezinho que ele vai expandir, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui de início? Tá? Essa aqui ainda é a versão beta, então ainda vai entrar novas coisas, vai entrar novas informações que ainda estão pendentes aqui, mas o que é que a gente já consegue fazer? Por exemplo, aqui a gente tem a solicitação de transferências, que é o primeiro módulo que eu quero trazer para vocês. Então, vou apertar aqui, já abri o módulo de transferências. O que é que a gente tem aqui? E quem tem acesso ao quê? Tá? A gente tem a solicitação de transferências e a gente tem o controle de transferências. Esse controle aqui, ele se dá tanto para a coordenação acompanhar as suas transferências, as suas solicitações, na verdade, quanto para o almoxarifado confirmar, rejeitar, visualizar os anexos, enfim, para ter de fato o controle das transferências. É exatamente o mesmo padrão que já é feito por e-mail, só que agora dentro do aplicativo e também documentado por e-mail. O aplicativo automaticamente vai estar enviando um e-mail contendo as informações que você preencheu, tá? Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Da coordenação, o que é que eu tenho na verdade de acesso, né? A coordenação vai ter acesso aos dois e o almoxarifado somente vai ter acesso ao controle de transferências, já que vocês não vão solicitar as transferências, tá bom? Então vou clicar aqui, vou iniciar uma solicitação. A interface é bem simples, tá? A gente tem aqui em cima um botão para voltar, então clicando eu vou voltar para essa área, um botão com a casinha que indica voltar para o início, né? E a gente também tem um botão de incluir material e recomeçar a solicitação. Então, o que é que eu preciso fazer para o botão de incluir material ficar ativo? Eu preciso selecionar um material, tá? Apertando aqui em cima, ele vai listar todos os materiais. Como eu disse, essa daqui ainda é uma versão beta. Algo que a gente já está trabalhando é em trazer dois campos deste aqui. Você pode selecionar tanto o nome do material quanto pelo código do material, porque algumas pessoas trabalham com nome e outras trabalham com código. Então, para não ficar confuso, vai ter as duas possibilidades, tá certo? Então, vou clicar aqui em cima, vou selecionar o material que eu quero transferir. Eu posso também digitar aqui, que ele vai me retornar os que tiverem a maior correspondência com o que eu digitei, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou transferindo um medidor elétrico de três fases. Então, vou apertar aqui em cima, já selecionei ele. O medidor elétrico, ele tem um serial, é um material único. Então, é importante que vocês coloquem um serial para que o almoxarifado consiga fazer a transferência do material correto, tá? Então, vou digitar aqui um serial aleatório. Algo que vocês podem notar também é que quando eu clico em cima, ele abre como se fosse uma sugestão. Essa sugestão é um bug do navegador, tá? Mas alguns vai aparecer, outros não, algumas vezes sim, outros não. Mas é só vocês ignorarem, tá certo? Então, agora que eu já preenchi o material, coloquei o serial, eu já consigo incluir. Mas algo que também é importante destacar é que, como é um material seriado, teoricamente, na prática, ele é um material único, tá? Então, eu não posso vir aqui com um material seriado e selecionar 10, 11 deles para transferir com esse serial. Se tem um serial, é um material único. Então, se eu apertar aqui em incluir material, ele não vai permitir. Ele já voltou a quantidade para um, tá bom? Então, eu vou colocar aqui novamente o serial. Ele já notificou lá em cima também, ó. Não é possível solicitar mais de um material único. Vou colocar aqui o serial, vou incluir o material, clicando aqui em cima. Eu já incluí um medidor com esse serial. Posso vir aqui, ele vai continuar a seleção, colocar outro com outro serial agora, colocar outro com outro serial. Agora eu quero transferir, por exemplo, um conector cunha.
Então, eu seleciono aqui em cima, como não tem serial, eu posso colocar aqui quantos eu quiser. Então, um ponto importante também, tá? Power Apps ele tem um bug, que é a plataforma que a gente desenvolveu, ele tem um bug que num campo de texto como esse aqui, se eu não usar as setinhas para aumentar ou diminuir, ele não permite, ele não aceita aquele valor. Então, eu posso vir aqui digitar e incluir. Ele vai me retornar um. Mas como é que eu contorno isso? Eu venho aqui, vou remover o material, digitei o 100 aqui, eu clico aqui em fora, tá? Então aqui nessa partezinha fora aqui, ela serve exatamente para isso. Eu clico aqui dentro e aí ele já vai selecionar o 100. Então agora quando eu incluir novamente, ele já vai estar com a quantidade 100, tá? Recapitulando, se por algum acaso eu não usar a seta direcional aqui para aumentar ou diminuir e digitar, se eu vir aqui digitar a quantidade e incluir direto, ele não vai retornar a quantidade. Para que isso aconteça, eu venho aqui, digito, clico fora e incluo o material, tá bom? Então agora, tendo toda essa transferência já feita, agora eu vou direcionar quem está entregando e quem está recebendo, tá bom? Então agora eu vou clicar aqui em avançar. Outra coisa também, como vocês podem ter visto, a gente tem esse botão aqui de remover material. Então se eu errei o ID, se eu errei o serial, a gente vai ter um botãozinho aqui de editar direto, mas por enquanto vocês podem remover o material e adicionar novamente, tá bom? Vou avançar aqui. Agora sim, a gente vai colocar o centro de trabalho da equipe que está entregando e o que está recebendo, tá? Então vou apertar aqui em cima, ele não vai aparecer todas as equipes. Em alguns casos ele pode até aparecer. Se não aparecer, o que é que eu faço? Eu posso vir aqui e digitar pelo menos o início do código da equipe. Então aqui agora ele já retornou. 4FK, todas as que têm esse início. 4FK, vamos supor que é 4FK 05. Então ele vai me retornar todas as que têm 05, tá bom? Vou selecionar, por exemplo, a 4FK 50D, que vai transferir um material para 4FK 50A. Tá? Estou dando só um exemplo aqui. Digito o lote da equipe. Então, vou digitar aqui 4FK, colocar um lote aleatório. E ainda não tá funcionando o botão de finalizar. Por quê? Aqui em cima ele já diz, ó, anexo o documento de transferência assinado e fotos do materiais para finalizar. Então, eu posso vir aqui em anexar arquivos, que ainda não tem nenhum anexo, anexar arquivos, e selecionar tanto o documento, que é em PDF, quanto a fotografia também do material. Caso falte alguma evidência, o almoxarifado ele pode recusar a transferência. Lembrando que tudo isso vai ser documentado por e-mail, e ele também precisa descrever o motivo da rejeição. Mas enfim, vou colocar aqui, por exemplo, três imagens. Já selecionei as três, vou vir aqui em abrir e ele vai anexar essas três imagens aqui dentro. Então, vou vir aqui em anexar arquivo, vou vir aqui em documentos e vou anexar, por exemplo, PDF aqui, esse aqui, relatório de turno e apontamento, é só um PDF aleatório, mas vocês precisam anexar o documento correto para que o almoxarifado evite a recusa e evite um retrabalho, tá? Mesma coisa que vocês já fazem por e-mail, mas agora com um documento que está dizendo quem está entregando, quem está recebendo, assinado pelos colaboradores. Então, vou vir aqui em finalizar, agora o botão já está ok. Espera um pouquinho. Aquelas bolas, aquelas pequenas bolinhas que ficam passando ali em cima, elas indicam que está carregando. Então agora já carregou, solicitação finalizada com sucesso. Posso fazer outra aqui agora já de cara, ou então eu posso voltar para acompanhar essa solicitação agora, que é outro módulo também. Vou voltar aqui e agora eu vou mostrar para vocês a parte do controle de transferências.